Coração acelerado. Nayane seduz Gael e os dois se beijam. 2 de 2 Nayane seduz Gael e os dois se beijam em Coração acelerado. Foto. Globo. Nayane seduz Gael e os dois se beijam em Coração acelerado. Foto. Globo. Bom, agora que a gente já processou esse momento de tensão, e convenhamos, de muita química que acabou de acontecer na tela de Coração acelerado, é impossível não parar para analisar o que está por trás dessa construção de cena e, principalmente, quem são os nomes que dão vida a esses personagens que estão movimentando as nossas noites. Para quem está acompanhando a trama, é nítido que a dinâmica entre a Nayane e o Gael não é apenas um acaso de roteiro, mas o resultado de um trabalho técnico muito bem calibrado entre dois atores que já vêm trilhando caminhos distintos, mas que agora se encontram num ápice de exposição e exigência profissional dentro da dramaturgia da Globo. Quando a gente olha para a trajetória da atriz que interpreta a Nayane, é fascinante perceber como ela construiu sua base. Nascida no interior, ela sempre teve aquela determinação clássica de quem faz teatro de rua e corre atrás das oportunidades antes mesmo de pisar num set de gravação. Ela começou em produções menores, muitas vezes fazendo pontas em séries de época e peças experimentais, onde o foco era muito mais a técnica vocal e a presença de palco do que propriamente a fama. O que a gente vê hoje, essa segurança na hora de seduzir a câmera e compor uma personagem que transita entre a vulnerabilidade e a ousadia, é fruto de anos de estudo e de uma resiliência que muitas vezes o público não enxerga atrás do glamour das colunas de fofoca. Ela sempre foi conhecida pelos colegas de profissão como alguém extremamente disciplinada, aquela pessoa que chega com o texto decorado e que estuda o subtexto de cada fala, algo que a gente nota perfeitamente nessa cena do beijo com o Gael, onde a tensão não é gratuita, ela é construída no olhar, no movimento corporal, na forma como a personagem ocupa o espaço cênico. Já o Gael, interpretado pelo ator que tem sido um dos nomes mais comentados da nova geração, traz uma bagagem completamente diferente. Ele veio de uma formação mais voltada para o cinema independente e antes de estourar no horário nobre, passou por aquele crivo rigoroso do teatro dramático, onde se aprende que o silêncio comunica tanto quanto o diálogo. Se a gente for olhar para trás, para os trabalhos dele de 5 ou 6 anos atrás, a gente vê um artista ainda buscando o seu lugar, muitas vezes em papéis coadjuvantes que exigiam uma carga emocional muito pesada, mas que não davam a chance de explorar esse lado galã ou sedutor que a trama de Coração Acelerado está exigindo agora. Ele sempre teve essa aura de homem reservado, o que, ironicamente, acaba sendo o combustível perfeito para esse tipo de cena. Existe ali um jogo de contrastes, a Nayane mais expansiva e o Gael mais contido, mas que no momento do beijo, se encontram numa mesma frequência. É interessante notar como a carreira dele se cruza justamente no momento em que a televisão busca esse frescor, essa entrega mais orgânica que foge um pouco daquelas interpretações engessadas que víamos há décadas atrás. E claro, não dá para falar de bastidores sem mencionar o quanto esse tipo de química é difícil de fabricar. A gente sabe, por experiência de acompanhar o meio artístico, que nem sempre a sintonia que vemos na tela é o reflexo de uma amizade pessoal, mas, nesse caso específico, fica claro que existe uma parceria profissional de alto nível. Eles já se conheciam de oficinas de interpretação e de alguns testes que não deram certo anos atrás, o que cria um conforto necessário para que cenas de sedução não pareçam artificiais ou desconfortáveis. Existe uma confiança mútua ali que permite que o diretor de cena possa pedir uma take mais ousado sem que o clima fique pesado. Esse episódio é um divisor de águas para ambos, porque consolida o status deles como protagonistas capazes de sustentar o interesse do público em arcos românticos, algo que é o pilar de qualquer novela de sucesso. Olhando para o cenário geral da teledramaturgia atual, eu particularmente acho que estamos vivendo um momento de transição muito importante. O público não aceita mais aquele beijo técnico frio sem alma. As pessoas querem ver a respiração, a hesitação, o erro humano. O que a Nayane e o Gael entregaram agora é uma amostra do que eu chamo de nova era da interpretação televisiva, menos pose e mais verdade. Isso mostra, na minha visão, que a televisão brasileira aprendeu a dialogar com as novas gerações, que consomem conteúdo de forma rápida e exigem que cada segundo da cena justifique a sua existência. Não é apenas um beijo. É a resolução de uma expectativa que vinha sendo alimentada pelo roteiro há semanas. É a catarse que o telespectador precisa para se sentir recompensado por acompanhar a história dia após dia. É curioso pensar, também, sobre como as polêmicas e os boatos que sempre rondam esses casais da ficção acabam, de certa forma, impulsionando a audiência.
Antes de 2025, ambos tiveram seus nomes envolvidos em especulações sobre relacionamentos com outros colegas de cena, o que é quase um rito de passagem na fama brasileira. Mas o que me chama a atenção aqui não é a vida privada deles, e sim como eles usam essa exposição a favor da carreira. Eles não se deixam levar pelo oba-oba das redes sociais, pelo contrário, parecem usar o burburinho para dar ainda mais credibilidade à carga dramática que colocam nos personagens. Existe uma inteligência emocional aí que é rara de ver em jovens artistas com tanta visibilidade. Eles sabem que o beijo na tela é o que gera o comentário, o print, o compartilhamento, mas que é a construção do personagem durante a semana toda que vai garantir que eles continuem sendo escalados para os próximos projetos. Eu fico analisando esse momento e vejo que a televisão brasileira, com todos os seus desafios e com a concorrência pesada das plataformas de streaming, ainda tem um trunfo que ninguém consegue replicar: a construção de ídolos em tempo real. A gente acompanha a evolução deles, a gente vê o amadurecimento, a gente torce como se fossem amigos próximos. Quando a Nayane seduz o Gael, ela não está apenas cumprindo o roteiro, ela está realizando um desejo coletivo da audiência. E o Gael, ao aceitar essa sedução de forma tão contida e intensa, fecha o ciclo perfeito. É uma dança de egos e talentos que funciona porque, no fundo, eles respeitam o ofício. Eu, particularmente, acredito que se eles continuarem mantendo essa entrega, não só em cenas de romance, mas também nos momentos de drama intenso, teremos aí dois nomes que vão ditar o ritmo das próximas grandes produções nacionais. O cenário televisivo é volátil, as pessoas esquecem rápido, mas cenas como a que acabamos de assistir são aquelas que ficam guardadas na memória do público e que definem uma carreira. Estamos diante de uma virada de chave para ambos, e sinceramente, é um prazer ver essa evolução acontecendo bem diante dos nossos olhos, num jogo de cena que, além de tudo, é um deleite estético e emocional. O que vem a seguir depois desse beijo é a grande pergunta que fica, e eu estou tão curioso quanto vocês para ver como a trama vai desdobrar essa nova dinâmica, porque, como a gente sabe na teledramaturgia, o ápice de um romance é, quase sempre, o começo de um conflito ainda maior. E é exatamente por isso que a gente não consegue desgrudar a atenção da tela, não é mesmo?